E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês mais um trecho da palavra, algo especial, falando do nosso Cristo, falando daquilo que Jesus tem para mim, para você, entendendo os princípios, entendendo tudo aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que Ele deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos ser instrumentos dele e, acima de tudo, que pudéssemos ser salvos por ele. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês um trecho que está lá no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 6, a partir do verso 22, onde Jesus ele diz ali aos judeus, ele diz aos discípulos, ele começa a ministrar aquelas vidas declarando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha quão tremendo é entendermos, é percebermos a grandeza do nosso Senhor e tudo aquilo que Ele é, principalmente nas nossas vidas. Sabemos que aqui nós lemos a história, o relato da primeira multiplicação de pães, quando o menino ali chega com 5 pães e 2 peixinhos, e havia uma multidão, segundo a palavra, em torno de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, estavam ali reunidas para ouvir os ensinamentos do Senhor. E ele vem, ele faz aquele milagre, ele entrega, multiplica ali aqueles pães, entrega para aquele povo comer, aquele povo se sacia, eles têm ali o seu alimento natural, ainda sobra em torno de 12 cestos que aqueles discípulos recolheram, mas Jesus ainda fala com aquele povo, porque alguns foram embora para suas casas e muitos estavam seguindo a Cristo. E chega um momento que Cristo vira para aqueles homens e fala, para a multidão, digamos assim: vocês estão me seguindo por conta do pão, por conta da comida, por conta do alimento que eu dei para vocês. E Jesus ele queria confrontar, queria falar com aquela multidão e explicar que era muito mais do que aquilo que é natural, era muito mais do que daquilo que é visível. E a palavra nos fala que Jesus ele estava ali, ele estava naquele lugar em meio à multidão, ele multiplica aqueles pães e ele ainda fala que no verso 26 Jesus responde: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão que vos saciaste. Então Jesus entregou um alimento físico, algo natural. E as pessoas queriam sim aquilo que era natural, mas Jesus disse que ele tinha mais para entregar. Ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai os deu e selou. Então Jesus ele fala daquilo que é natural, ele fala que aqueles homens buscavam aquilo que é natural, mas acima de tudo ele fala que não era isso o que mais importava, pelo contrário, que cada um de nós, que tanto aquela multidão que estava ali seguindo a Cristo, como eu e você, nós devemos nos importar com aquilo que Deus tem para o nosso espírito. Um pouquinho atrás nós lemos aí Jesus falando da importância do nascer do Espírito. E aqui ele está dando um enfoque, digamos, a isso, porque as pessoas estavam religiosas, as pessoas estavam presas àquilo que era natural, aquilo que elas podiam tocar, aquilo que era, digamos assim, mais fácil de enxergar. E Jesus queria que elas vissem algo diferente, que elas vissem algo novo. E Jesus ele vai ensinando e as pessoas viram para ele: não, então faz um sinal para a gente acreditar que você realmente é o Messias, que você realmente é o Filho de Deus. Então a multidão, digamos assim, ela estava confrontando Jesus, questionando se realmente queriam seguir a ele. E Jesus ele conhecia o coração, ele conhece os nossos corações. E ele fala para aquele povo: que sinal vocês querem que eu faça
né? Então ele já tinha feito uma multiplicação. Por onde ele andava, os doentes ficavam curados, as pessoas eram transformadas, havia novidade de vida e eles ainda buscavam mais um sinal. E a palavra diz, no verso 30, disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Eles ainda perguntam: qual que é o sinal que você vai fazer para a gente crer? O que que você faz? O que que você opera? E aí eles contam, falam: os nossos pais comeram o maná no deserto que Deus entregou durante ali 40 anos. E aí Jesus, ele disse no verso 32, então João capítulo 6, verso 32, disse Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. De quem Jesus estava falando? Quem poderia ser o pão do céu? Aqueles homens, eles estavam presos à religiosidade, aquilo que eles conheciam dentro do natural. Então eles estavam falando do maná, o pão que desceu do céu, né, ali no Egito, durante o êxodo, no deserto. E Jesus, ele estava falando de coisas espirituais. Ele estava falando: eu estou falando do pão que dá a vida, não um pão comum que sacia a sua fome natural. E Jesus disse então no verso 35, disse Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. E ele ainda diz: e a vontade do Pai é esta, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E ele começa a compartilhar da palavra e falar ali de quem ele realmente é. Ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que pão, que alimento, o que mais o homem precisa para saciar a sua fome, para saciar, digamos, a sua sede, para saciar os seus desejos naturais, anseios, do que o pão vivo que desceu do céu? Então Jesus, ele conhece os nossos corações e ele fala com grande profundidade: eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas eu não sou um pão como aquele maná, como aquele que vocês comiam e no outro dia você precisava comer novamente, você precisava ali fazer mais um pão. Eu sou o pão que dá a vida, porque o próprio Deus o entregou. E o que nós precisamos enxergar dentro desse ensinamento de Cristo, queridos, é que Ele tem muito mais para nos entregar do que aquilo que é natural, do que aquilo que a gente enxerga, do que aquilo que a gente consegue colocar dentro do nosso físico, dentro daquilo que a gente entende. Jesus, Ele tem muito mais, Ele tem uma vida, e mais à frente Ele compartilha sobre isso. Ele tem uma vida eterna para aqueles que creem. E nós não podemos vincular a nossa crença ou a nossa fé em Cristo Jesus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele deixou de fazer, por aquilo que Ele ministrou, ou até mesmo pelas maravilhas, pelos milagres. Nós devemos sim colocar a nossa fé em Cristo Jesus simplesmente pelo que Ele é. E aqui Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer desse pão, você não terá mais fome. Por quê? Porque Ele nos sacia por completo. E é isso que eu e você buscamos em tudo que nós fazemos nessa vida. Nós queremos ser saciados, estar satisfeitos. E existe uma canção que eu gosto muito que diz que só o Senhor me satisfaz. E é isso que eu e você temos que entender, que quando Jesus
Ele está conosco quando o nosso relacionamento com Ele chega a uma intimidade, a uma profundidade tal, onde nós podemos declarar: o Senhor me satisfaz. É quando nós entendemos que é esse o pão que nós queremos para a nossa vida. E é só dele que nós precisamos. Então Jesus, ele quer que você o conheça assim como ele é, não por aquilo que ele pode fazer. Porque ele, sendo Cristo, sendo Filho de Deus, sendo unigênito do Pai, não há impossível para o nosso Senhor. Ele faz todas as coisas, mas assim como a própria palavra nos ensina, ele faz por conta da vontade do Pai. Ele não faz simplesmente porque ele quer, ele não faz para nos abençoar, ele não faz só para que eu e você recebamos algo especial e possamos conhecer Cristo como Messias. Pelo contrário, o nosso Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele quer ser o nosso sustento, ser o nosso alimento, ser a nossa fonte, ser a esperança da nossa vida. Ele quer ser o nosso tudo. Aquele povo não entendeu, muitos ali não entenderam o que Jesus estava dizendo. Alguns ali dos estudiosos da lei, os fariseus, eles já naquele momento começaram a tramar contra Jesus, porque eles não entendiam, não percebiam a profundidade do que Jesus estava dizendo. E Jesus fala: não, se você não comer do meu pão, se você não beber do meu sangue, você não vai ter parte comigo. E aquele povo fica olhando para o natural e fica pensando: como que esse homem simplesmente fala que a gente tem que comer da carne, do corpo dele? Como que é isso? E Jesus estava falando que nós temos que ter parte com Deus através do sacrifício vivo que Cristo entregou na cruz. Ele se entregou, ele doou a sua vida, se colocou ali por completo, até seu último respirar. Ele entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos recebê-lo como o pão vivo que desceu do céu. Você tem fome? Você tem sede? Ele é o pão vivo, ele é a água viva. No capítulo 4 ele diz isso para a mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E um pouquinho depois ele vem e fala: se você comer desse pão, nunca mais terá fome. Então aquilo que eu e você precisamos saciar, aquilo que nós precisamos para o nosso sustento, não é aquilo que está apenas no natural, mas é o que Cristo tem para nos entregar. Então que você possa olhar para Cristo como o pão vivo que desceu do céu, esperando que ele venha para saciar não só o seu natural, mas o seu espiritual. E a partir desse momento que você possa se satisfazer no Senhor, não buscando em mais nenhum lugar aquilo que alimenta o seu interior. Jesus é a fonte, Jesus é o alimento, Jesus, ele tem tudo que eu e você precisamos. E o que eu e você mais precisamos nesses dias é entender que ele tem algo para nós, que ele é tudo em nós, que ele pode nos saciar, que ele pode nos preencher, que ele pode nos envolver e sim nos dar uma direção para seguir. Muitos daqueles homens não seguiram mais a Cristo, mas aqueles 12 e outros alguns ali entenderam o que Cristo estava dizendo e eles comeram daquilo que Cristo estava entregando. Então, o que é que ele entrega para você hoje? Ele é o pão vivo que desceu do céu, que você possa tomar esse pão, que você possa beber esse cálice do sangue de Cristo e que você seja saciado nele, entendendo que tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Não olhe só para o natural. Comece a alimentar o seu espiritual, comece a se encher com as palavras de vida, comece a buscar a vontade de Deus e aquilo que você precisa, o próprio Cristo vai te dar. Porque aqui mesmo no capítulo 6, a palavra nos ensina que a vontade do Senhor é esta, que todo aquele que vê o Filho e que crê nele vai ter a vida
eterna e vai ressuscitar no último dia. É isso que nós precisamos, crer no Filho de Deus, ser alimentados por Ele, ser saciados por Ele, estar satisfeitos nele, porque não há outro pão que desce do céu e que sacia o nosso interior. Creia nisso, medite sobre isso, busque mais do Senhor, leia a palavra, entenda que Cristo quer e pode se revelar ao seu interior e, acima de tudo, Ele quer alimentar o seu espírito com o melhor que Ele tem, em nome de Jesus.